Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com o hino de número 115. Esse hino nos convida a trabalhar e a orar. Muito sugestivo para o nosso culto hoje, culto de missões. 115, trabalhar e orar. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Está de pé, queridos, por favor. Meditando nesta letra, precisamos trabalhar enquanto é dia. Aleluia. Trabalhar e orar. Aleluia. Vamos lá, forte, animado, irmãos. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Pode aplaudir o nosso rei. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Quero neste momento ser grato a Deus por esta tão abençoada oportunidade que eu estou tendo nesta noite, neste culto de missões, aonde com certeza Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. E queridos irmãos, deixo o meu agradecimento ao pastor Jonatas Câmara, o nosso querido pastor presidente da nossa igreja, da nossa convenção. E também deixo o meu parabéns aqui ao pastor Elionai, fugiu nesse momento, né? Pastor Elionai, parabéns, né, por mais um ano de vida. Ele passou por um momento difícil, mas Deus deu graça para ele. E que Deus venha abençoar, né, a cada um dos irmãos ali na tenda da família. Quero também cumprimentar os nossos queridos pastores, pastor Jonas, né, e os demais pastores que estão aqui. Pastor Gilberto, muito obrigado, né? Pastor Siqueira, e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
E, queridos irmãos, somos ali da cidade de Santa Isabel do Rio Negro, uma cidade entre Barcelo e São Gabriel, uma cidade que fica de lancha, aproximadamente 22 horas para chegar lá, de lancha, e a média de 4 dias de barcos, né? Então, quem quiser passear na cidade de Santa Isabel do Rio Negro está convidado, tá bom? Entendeu? Para você ir lá e também fazer conosco ali um trabalho missionário. Glória a Deus. Queridos irmãos, para mim estar aqui hoje, eu passei, por um momento, no trabalho missionário, no trabalho pastoral, e eu estava olhando para essa escada, para mim subir, para mim estar aqui em cima, eu subi, não subi essa escada, subi aquela lá, mas subi sem que ninguém pudesse me ajudar. Subi rapidamente, estou aqui. Porém, para mim chegar onde eu estou, como pastor, como uma pessoa que foi chamada por Deus, Deus usou várias pessoas, vários pastores, para que eu pudesse estar aqui nesta noite. Cada degrau que eu subi no meu ministério, Deus usou uma pessoa para que eu pudesse estar aqui nesta noite, nesse grande momento, nesse grande culto de missões. E eu quero deixar registrado aqui o meu grande agradecimento, primeiro ao pastor Zenil Campos, da área 9, que no ano de 96 eu cheguei aqui em Manaus. Eu vim de um estado, não sei se tem alguém aqui desse estado, é do estado do Maranhão. Tem algum maranhense por aqui, meus irmãos? Meu Deus do céu. Tem muito maranhense por aqui, né? Glória a Deus. Então, vim do Maranhão no ano de 96, e ali fui para o bairro Novo Israel, e ali fui congregar com o pastor Zenil Campos, aonde, morei ali durante, creio que 3 anos, e ali em 96, cheguei em 97, conheci uma jovem lá, no bairro Novo Israel, e ali deu certo, nós nos casamos em 97, em 98, no dia 16 de julho de 98, o pastor Zenil estava, me colocando ali para dirigir uma primeira congregação aqui na cidade de Manaus. E aí dirigi ali na área 9 durante 3 anos, 2 congregações. Depois eu me mudei para o bairro do Grande Vitória, na época área 51, com o pastor Isaac, que era o pastor que pegava toda aquela área ali. E o pastor Isaac, ao chegar lá, ele me chamou para também dirigir uma congregação, e ali dirigimos o Grande Vitória 4, E ficamos ali um período, a área foi desmembrada, veio o pastor Aderaldo Batista, Aí foi a área 91, e ali dirigimos mais 2 congregações na área 91, totalizando 5 congregações em Manaus. Quando foi no ano de 2004, nós fomos chamados para um desafio missionário para trabalhar no município de Presidente Figueiredo como missionário em 2004. E ali fomos trabalhar com o pastor Almir Ferreira Castelo Branco, aquele pastor antigo que tocava sanfona, Alguém ainda lembra dele, Isso, foi ele que nos levou ali para o campo missionário em Presidente Figueiredo. Depois, nos mudamos, através do pastor Vauri Francisco, para o Careiro da Várzea, onde trabalhamos durante ali 2 anos e 7 meses no Careiro da Várzea, e depois o pastor nos levou para o Iranduba, para fazermos também a obra do Senhor. E no ano de 2008, nós, pela graça de Deus, fomos apresentados ao Ministério Pastoral, e aonde fomos nos enviaram para trabalhar numa ilha chamada Ilha do Jacurutu e Ilha da Paciência. Não sei se alguém conhece, Isso, Trabalhamos ali por um período, depois retornamos para dentro do Iranduba, e depois aí entra o pastor Zenóbio Viana, que eu quero também deixar aqui meu agradecimento ao pastor Zenóbio, e depois trabalhamos ali na vila de Paricatuba, durante 13 anos trabalhamos ali na obra do Senhor, uma vila no município de Iranduba.
Então, queridos irmãos, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos esses pastores, que através deles é que eu estou aqui, aleluia, trazendo a palavra de Deus. E através também do pastor Zenóbio, ele encaminhou o nosso nome para uma área de coordenação, e a mesa aprovou, o pastor Jonas aprovou, e hoje estamos durante já 3 anos e meio, 3 anos, 6 meses e 8 dias completa hoje, ali na cidade de Santa Isabel, fazendo a obra de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? E estamos ali fazendo a obra do Senhor nosso Deus, e há 3 anos e meio. Também quero agradecer ao pastor Cláudio Roberto de Altaz Mirim, que no ano de 2011 nos convidou para fazer parte de um projeto missionário na Guiana Inglesa, e ali na fronteira com Roraima, pegando também a Venezuela, e estamos desde 2012 trabalhando ali, na obra do Senhor, com os indígenas, os macuxis e os apixanas. Estamos ali trabalhando, já fizemos muitos trabalhos ali, com o pastor Cláudio, pastor Valdemir Nobre, que o Senhor já o levou, mas trabalhamos ali durante muitos anos, na Guiana Inglesa, pastor Marcos e tantos pastores que estão ali, sempre envolvidos na obra de Deus, pastor Paulo Nunes, pastor Jonas hoje, que faz parte da nossa missão também, chamado Missão AMA, que é a Associação Missão Amazônia, que estamos sempre trabalhando na obra do Senhor. Então temos trabalho do lado da Guiana Inglesa, com os indígenas, e também do lado do Brasil, de Roraima, em algumas cidades também trabalhando com os povos indígenas, e Deus tem feito grandes milagres ali na Guiana Inglesa, no meio dos povos indígenas. E aí, meus irmãos, hoje estamos também, o interessante é que eu desde 2011 que trabalho com os irmãos indígenas, e Deus me levou para uma cidade, que é Santa Isabel, que aproximadamente 88% da população de Santa Isabel é declarada indígena, lá em Santa Isabel. Santa Isabel tem 39 comunidades, todas indígenas, e dessas 39, somente 19 têm presença evangélica. Então tem 20 comunidades ainda que precisa do evangelho de Cristo, glória a Deus. E da nossa IEADAN já estamos em 4 comunidades, glória a Deus, pregando a palavra de Deus e ganhando alma para Jesus, aleluias. E eu, glória a Deus, me sinto muito alegre por hoje ter sido convidado para falar sobre missões, glória a Deus. Eu quero falar sobre hoje o sentimento missionário, glória a Deus. Tem alguém aqui que tem algum sentimento missionário, meus irmãos? Fique de pé agora em nome de Jesus para nós lermos aqui uma palavra de Deus. Fique de pé agora, pegue a sua Bíblia e vamos para Marcos capítulo 2, vamos trazer uma palavra de Deus agora para nós em Marcos, no capítulo 2. Quero também deixar o meu agradecimento à minha querida esposa, que não pôde estar aqui, porque eu estou aqui em Manaus já há 2 semanas, porque ela vai fazer um procedimento cirúrgico, se Deus quiser, terça-feira, e aí é por isso que nós estamos aqui, ela não pôde vir. Também quero agradecer ali o meu querido irmão, Antônio Carneiro, ali da área 145 do Grande Vitória, o irmão Jonas, que está ali também, irmã Radinei, irmã Graciete, também muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Glória a Deus que nos acompanha, glória a Jesus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Marcos capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E se juntaram tantos que nem mesmo junto à porta cabia
cabiam e lhes anunciavam a palavra. Glória a Deus. Vieram alguns a trazer-lhe um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, arrazoavam em seus corações: como podem este homem falar assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que pensais assim em vossos corações? Qual é o mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos aqui em um culto de missões, aonde Deus, quando nos chamou, Ele nos chamou primeiro para a salvação. Todos nós fomos chamados para um projeto de salvação que foi oferecido por Jesus. Primeiro Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Depois Ele disse: ide e fazei discípulo de todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Glória a Deus. Então cada um de nós temos uma missão de levar a palavra de Deus, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, uma palavra que é capaz de mudar a vida de um ser humano. Glória a Deus. Aleluias. E aqui, queridos irmãos, essa história, esse texto, esse acontecimento, ao ler esta passagem aqui, eu vejo um projeto missionário que aconteceu aqui, nesse momento, envolvendo o próprio Jesus. Porque para acontecer um projeto missionário, precisa ter 3 pessoas envolvidas. A primeira pessoa, diga assim, é eu. Diga assim, essa primeira pessoa é eu, aleluias. A segunda pessoa é um pecador que precisa ouvir a palavra de Deus através de você. E a terceira pessoa é Jesus, que está de braços abertos, querendo salvar, querendo libertar, querendo restaurar. Glória a Deus. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos, ao olhar aqui, aleluias. A Bíblia vai dizer que entre Deus e os homens tem Jesus Cristo, glória a Deus. Porém, entre o pecador e Jesus tem eu, aleluias. Entre o pecador, o miserável que precisa da palavra de Deus, tem eu para poder levar a palavra de vida eterna, glória a Deus. E essa palavra, aleluias, foi uma ordem de Jesus, que Ele mandou para todos nós fazer: ide e levai a minha palavra, ide, curai os enfermos, ide, fazei, aleluias, discípulos, aleluias. E aqui vai dizer a história, primeiro vai contar, aleluia, que Jesus, depois de alguns dias, outra vez foi para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade pequena, um vilarejo, na beira ali do mar da Galileia. E Jesus,
ele foi morar ali em Cafarnaum. Ele nasceu, em Belém, morou em Nazaré, e depois que se batizou, ali ele foi para Cafarnaum, uma cidade na beira do mar da Galileia. E ali Jesus começou o seu ministério, pregando a palavra de Deus, curando os enfermos, fazendo ali grandes cruzadas, momentos espirituais. Pessoas traziam os seus enfermos e Jesus curava, Jesus fazia grandes milagres ali. Mas chegou o momento, eu creio, como diz aqui, Jesus ali, cansado ali de grande cruzada, momentos ali de caminhar, muitas vezes, ele chega um momento e eu imagino assim que ele falou: eu vou agora para minha casa e vou agora dar uma descansada. Eu estou cansado e eu vou dar uma descansada, depois eu continuo a fazer a obra de Deus. E ali ele vai e entra na sua casa. Mas, meus irmãos, é uma coisa interessante. Não sei se você já teve um privilégio de morar perto de um vizinho fofoqueiro. Será, né? Jesus entra na sua casa e de repente alguém percebe, aquele vizinho que fica de plantão, ele percebe que Jesus estava na sua casa. Olha o que diz aqui: e soube-se. Alguém falou, alguém disse: ei, ele chegou na casa dele, aleluias. E de repente, ali um começa a dizer um para o outro aí, de repente a casa se enche. E Jesus, que nunca perdeu uma oportunidade de pregar a palavra de Deus, vai dizer que quando a casa se encheu, ele começou a anunciar a palavra de Deus. Ele começou a anunciar a palavra. E aquele culto cheio, imagine o culto com Jesus pregando. Era um glória a Deus para ali, era um outro glória a Deus para acolá. Eu quero perguntar: Jesus está aqui, meus irmãos? Tem Jesus aqui neste lugar? Tem Jesus aqui, irmãos, aí? Aleluia! Porque onde Jesus está, há um barulho, aleluias. Há uma alegria, porque milagre está acontecendo. E ali aquele culto fervoroso, aquele culto animado. E no meio daquele culto, nasce-se um sentimento missionário no coração de um homem. E agora aqui o pastor veio falar sobre, o projeto da missão homem. Nasce no coração de um homem um sentimento missionário. Naquele culto maravilhoso, abençoado, Jesus operando, alguém ali começa a sentir e lembrar: olha, lá perto da minha casa tem um paralítico, aleluia, ele não pode chegar aqui, tem um paralítico lá, e eu preciso buscar esse paralítico, porque se ele estiver aqui com Jesus, eu tenho certeza que com Jesus o milagre vai acontecer. Só que ele percebeu que a missão não se pode fazer sozinho. De repente ele chega assim: irmão Jonas, eu tenho uma missão no meu coração, mas eu não posso fazer sozinho, o senhor pode ir comigo? Aí ele procurou mais um, procurou o terceiro, e no quarto ele disse: agora nós vamos conseguir trazer aquele homem, porque missões é parceria, é compartilhamento, missões é união, é comunhão. Quando você se junta, quando você procura um parceiro e começa a fazer a obra de Deus. 4 homens saem do culto agora e vai atrás de um homem que para a sociedade não tinha valor nenhum, não prestava para nada, era uma pessoa que dava trabalho para a sociedade, e todo mundo olhava para aquele paralítico: esse daqui não tem valor, esse daqui é um miserável, esse daqui é um pecador, esse daqui não presta para nada. Era o homem que estava em cima de uma cama, ele não poderia se levantar para nada. Mas para quem tem um sentimento missionário, aquilo que não presta para a sociedade, presta para ele, ele vai atrás, aleluia. Aquilo que não serve, aleluia, para ninguém, ele sabe que é uma alma que precisa de salvação, aleluias.
Enquanto alguém julgava aquele paralítico que ele não valia nada, era um trabalho para todo mundo, aqueles 4 homens sabiam que ele tinha valor, porque ele tinha uma alma que precisava de salvação. Aqueles homens saem agora, e agora pega cada um numa parte da cama, daquele leito, e começa a trazer aquele homem para colocar diante de Jesus. Ei, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Entre Jesus e o pecador tem cada um de nós. Tem tanta gente precisando de uma equipe missionária, de pessoas que tenham sentimento missionário para ir atrás dele, nos valados, nos becos, em qualquer lugar, pessoas que estão completamente desenganadas ou afastadas pela sociedade. Mas chega aqueles homens lá, aquele homem que havia vivido a vida inteira triste e abatido em cima de um leito. Eles chegam lá e dizem: olha, nós viemos aqui porque queremos te levar até Jesus. Que maravilha, eu posso ouvir um glória a Deus? Eu vim aqui porque eu quero te levar, queremos te levar até Jesus. Eu não posso fazer o milagre, mas Jesus pode fazer. Eu não posso te curar, mas eu posso te levar até onde está Jesus. Oh, aleluias. E aqueles homens chegam, aqueles homens vêm vindo ali alegre, feliz, animado, né? Ali com aquele coração alegre, porque olha, quando nós chegarmos lá, Jesus vai curar esse homem. E aí eles chegaram, meus irmãos, na casa. Só que a casa já estava completamente cheia. A casa já estava completamente, não havia mais espaço para entrar, em especial com uma cama. Como é que entrava? E aqueles 4 homens chegam. Aí tem uma coisa interessante, que antigamente as casas, lá em Cafarnaum, eram construídas de pedras. E eles faziam uma espécie de uma laje de barro com palha, e ficava como se fosse uma laje. Dentro da casa, a parte de baixo era só para a família e os íntimos, e qualquer coisa que havia, né, de reunião extra, eles faziam naquela laje ou naquele telhado ali. E aí havia uma escada por fora para poder dar acesso à parte de cima. E aqueles homens chegam com aquele paralítico, deitado em uma cama. Agora eu quero que todo mundo possa olhar aqui para essas escadas, irmãos que estão lá embaixo. Agora você pode imaginar como é subir uma cama numa escada? Você pode imaginar a dificuldade que é equilibrar uma cama para subir uma escada? E aqueles homens, quem sabe alguém pensou: nós vamos desistir. Nós fizemos o que poderia fazer. Nós se esforçamos e fomos pegar ele lá. Mas alguém disse: mas a nossa missão é colocar esse homem diante de Jesus. Aleluias. Não importa a dificuldade, não importa o sacrifício, não importa a luta, não importa o preço que tem que pagar, mas nós precisamos colocar esse homem diante de Jesus. Oh, aleluias. Imagine agora, aqueles homens agora disseram: o que vamos fazer? Vamos procurar ou dar um jeito de subir essa escada com essa cama. E que eu acho interessante, que quem faz a obra missionária, Deus sempre dá a inteligência e o equilíbrio para que ele possa cumprir com a sua missão.
Ah, pastor, eu estou lutando com alguém há tantos anos e ele nunca conseguiu aceitar Jesus. Continue lutando, porque ainda tem degraus que você precisa subir para poder colocar, aleluia, a tua vitória diante de Jesus, ou o teu desafio diante de Jesus. E aqueles homens começam o primeiro degrau. Vai, vamos lá, segundo degrau. Ah, não vamos conseguir, imagine o equilíbrio para que aquele homem não caísse da cama. Se fosse numa rede era mais fácil, mas numa cama, subir uma escada é muito difícil. Mas quem tem o sentimento missionário, ele não desiste da sua missão. Está difícil, a luta está grande, não está conseguindo, mas continue subindo a escada degrau por degrau, porque Deus, aleluia, vai te dar força para você chegar até no final, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, eu falei para vocês que eu trabalhei durante 2 anos e 7 meses, ali no Careiro da Várzea, num lugar chamado Cambiche. Cambiche tem 17 quilômetros, até pegar o rio novamente lá. Começa dentro da cidade do Careiro e vai. E nesses 17 quilômetros tinha igreja, quilômetro 2, quilômetro 5, 9, 14 e 17. E eu fui trabalhar no quilômetro 5. A do quilômetro 2, a população se reuniu e destruiu a igreja, na época do pastor Vauri. E nós fomos colocados na igreja do quilômetro 5, aonde quando alguém fala no quilômetro 5, alguém fazia até o sinal da cruz com medo. Porque era um trabalho muito difícil para se fazer. E quem trabalha na várzea, ou já morou na várzea, sabe que a várzea é 6 meses de fartura e 6 meses de grande escassez. Porque a fartura, quando seca que vem, a plantação, vem a verdura, o gado volta que foi para a terra firme, mas na época da cheia tudo fica muito difícil. E ali nós estávamos fazendo a obra do Senhor, uma obra muito difícil ali, aleluias. E eu me lembro que em determinada situação, a situação financeira ficou tão crítica, que eu separava durante a semana, todo dia, R$2, para comprar no almoço ovo e na janta salsicha. Todo dia ovo e salsicha. Todo dia ovo e salsicha. E aí chegou um dia que os irmãos passaram lá e fizeram uma cesta básica para mim. Eu cheguei com a cesta básica e disse para minha esposa, pastora Rosalina, eu vou fazer uma visita, vou fazer umas visitas agora, você fica em casa e faz um feijão, que eu estou com saudade de comer feijão. Maranhense, né, gosta de feijão. Feijão com muito arroz. E eu saí de casa, peguei a canoa, peguei o remo e fui visitar os irmãos. E ela ficou fazendo feijão. Quando eu chego às 11h30 da manhã, aproximadamente, eu chego, encosto a canoa e fico querendo sentir o cheiro do feijão, né? Aí eu saio da canoa, entro em casa, não sinto cheiro de nada. Digo, meu Deus, o que foi que aconteceu nessa casa? Aí quando eu cheguei, eu falei, Rosalina, o que aconteceu? Ela falou, na hora que eu fui acender o fogão, o gás acabou. O gás acabou. E aí, meus irmãos, sem nem um centavo no bolso, feijão na panela em cima do fogão. Eu disse, a única coisa que nós temos aqui é a nossa fé. Nós vamos agora orar, e Deus vai fazer um milagre, porque estou aqui na obra missionária, e Deus é conosco, aleluias. Eu peguei, meus irmãos, o vidro de óleo ungido, chamei minha esposa, meu filho de 6 anos, 5 anos de idade aproximadamente. Coloquemos óleo nas mãos, coloquei óleo na mão dele. Digo, meu filho, agora vamos orar, porque Deus vai fazer um milagre.
E ali, meus irmãos, nós chorando e orando, ele dizia assim, ele falava, Jesus, ele falava assim, sai Satanás desta botija, sai Satanás, ele dizia, né? E ali nós oramos, meus irmãos, e quando terminou a oração, ali nós falando em mistério, eu falei para minha esposa, agora pega o fósforo e acende o fogo, glória a Deus. E ali, meus irmãos, ela pegou aquele fósforo, quando riscou, que ligou ali a boca do fogão, aquele fogo foi, aleluias, acendeu, aleluias, aleluias. E aí, meus irmãos, fizemos feijão, e ali, depois eu fiz um trabalho, depois de 20 dias, eu recebi um dinheiro. No dia que eu recebi o dinheiro, acabou o gás. Diga, agora pode acabar porque eu tenho dinheiro para trocar, glória a Deus. Mas enquanto não tinha dinheiro, Deus estava provendo, glória a Deus. Aleluias, e ali naquela peleja. E aí outra vez, meus irmãos, lá no quilômetro 9 tinha um missionário Marcelo, que hoje é pastor. E aí o missionário Marcelo disse assim, Valmir, sexta-feira vai ter um culto das mulheres. Eu queria que tu viesse aqui tocar e cantar aqui. Não tendo nenhum tocador, eu toco, né? Agora quando aparece alguém, já não toco mais nada. Eu disse, tá bom, Marcelo. E aí eu fui pegar o violão e fui lá para o quilômetro 9. E aí eu fui e coloquei os R$2 no bolso. Que era do dia seguinte, né? E aí quando eu ia sair, minha esposa falou, olha, cuidado, não vai dar os R$2 de oferta, porque é para amanhã. É para amanhã. Porque a situação era tão difícil, meus irmãos, que o nosso filho, minha esposa deixava dormir até 11 horas para poder, porque não tinha café para dar para ele. Tinha que acordar já na hora do almoço. Do ovo, né? Ou da salsicha. E aí eu fui lá para a igreja com o Marcelo, lá cantei, ministrei. E aí na hora da oferta, o Marcelo, a irmã me chamou, o pastor, o irmão Valmir agora vai cantar mais um louvor para colher a oferta. Aí eu peguei o violão aqui, comecei a cantar, e o dinheiro aqui no bolso da camisa, né? O Marcelo passa com a salva e faz, né, sinal para tirar a oferta, né, para mim, né? Aí eu fiz o sinal que estava no bolso, né? Aí o Marcelo vai, pega, mete a mão e coloca no meu bolso e tira os R$2. Quando ele tirou, foi uma punhalada no meu coração. Meu Deus, os R$2. O que é que eu vou fazer com R$2? O que é que eu vou fazer quando chegar em casa agora? E aí, meu Deus, eu não podia nem pedir de volta, porque eu estava tocando aqui, cantando. Aí cantei e tal, e aí preocupado, meu Deus, o que vai ser amanhã, né? E aí, meus irmãos, cheguei em casa, eu digo, se Deus quiser, minha esposa vai estar dormindo, nem vai perguntar pelos R$2, né? Quando cheguei, ela falou, cadê os R$2? Digo, rapaz, eu dei de oferta. E amanhã quem vai ser? Eu digo, amanhã Deus vai prover uma comida boa para nós. Deus vai prover uma comida boa para nós. E aí, meus irmãos, ela disse, tá bom, não tem problema, vamos crer que Deus vai fazer um milagre amanhã. E aí quando foi no sábado, eu levantei de manhã, e ali fiquei, né, esperando das 11 horas. E ali, meu Deus, o que vai acontecer, meu Deus? E ali deu 11h30, e o menino estava começando a se mexer lá para acordar, né? Digo, meu Deus, o que vai acontecer? E naquela época tinha, em 2006, a Samsung lançou um celular prateadozinho, pequenininho, não sei se alguém lembra, né? A gente colocava assim no esteio da parede para poder ele conseguir pegar a área lá, né? E aí eu botei o celular e botei no mais alto do volume, né? E eu fiquei lá, eu digo, Senhor, e agora, meu Deus? O menino já está se mexendo lá, meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas eu creio no teu nome porque eu estou aqui, foi o Senhor que me trouxe para cá. E aí, meus irmãos, quando deu 11h40, o telefone toca. Quando o telefone toca, eu corro lá, é uma irmã chamada Irmã Francisca. Irmã Francisca falou assim, irmão Valmir, o senhor já almoçou? Eu disse, irmã Francisca, ainda não. Parece assim que eu disse que ainda tinha comida em casa, né?
Ainda não. Ela disse, então venha almoçar com a irmã Rosalina, porque eu fiz aqui um pato no tucupi, entendeu? Então eu quero que vocês venham almoçar aqui em nossa casa, glória a Deus. Isto é Deus que cuida de nós, de quem faz a obra dele, aleluias. Aleluias. Deus é um Deus de milagre. E aqueles homens estão agora querendo, subindo degrau por degrau, lutando, trabalhando, se equilibrando para que aquele homem não caísse, porque aquele homem precisaria chegar até Jesus. E aqueles homens sobem agora, consegue plenar ali a laje e coloca o homem ali. Aí quando chega ali, eles olham para baixo, como que vai colocar o homem? O que tem que fazer agora? Vamos fazer agora um buraco na laje. E aí, para isso tinha que ter o quê? Ferramenta, aleluias. Todo missionário, aonde ele vai, Deus vai direcionando ferramentas para ele, aleluia, vencer, aleluias. Aqueles homens foram atrás de ferramentas. E o interessante é que aqueles 4 homens, em momento algum, desanimaram. Aí traz a ferramenta, abre-se um buraco. E agora aqueles homens já cansados, afadigados, no trabalho de subir aquele homem para cima da laje. Agora vão novamente descer aquele homem lá para baixo. Porque em cima da laje é só o momento que Deus te leva, mas o milagre está lá embaixo, glória a Deus. Tem tanta gente quando chega em cima quer ficar olhando para cima, aí o milagre não vem, porque o milagre Deus quer, aleluia, que te dá está lá embaixo, para você não se humilhar, não se exaltar, está sempre com humildade, olhando lá para baixo, porque Jesus está lá embaixo. Aleluias. Olhe para o seu irmão e diga, Deus conta contigo. Aleluias. Será que o Espírito Santo pode te fazer lembrar de alguém que está lá na tua vizinhança, lá na tua escola, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade? Será que você consegue lembrar de alguém que está precisando de Jesus? E Deus está ministrando no teu coração agora um sentimento missionário. Aquela pessoa não vai ser salva somente com a mensagem de WhatsApp, não. Ela precisa que eu vá lá com ela, pegue ela e traga ela até onde Jesus está. Glória a Deus. Aleluias. E quem faz missões vive de milagre, glória a Deus. E agora, aquele homem está lá diante de Jesus. E aí, Jesus olha para aquele homem paralítico, fedorento, em cima de uma cama. E Jesus olha para cima e vê 4 homens lá, cansado, afadigado, mas satisfeito, mais alegre, glória a Deus, porque eles tinham conseguido, aleluia, a missão pela qual eles colocaram no coração deles. Irmão, não desista, glória a Deus. Aleluias. Eu finalizo aqui, aleluia, a minha viagem pelo Cambiche. No momento eu estava passando tanta dificuldade aí para completar, nasceu lá no Cambiche o meu segundo filho. Eu tenho 2 filhos, pai de 2 filhos. Nasceu o segundo filho em 2006. E o meu filho nasceu com um problema no coração. E aquele problema foi se acumulando, que o médico lá no Francisca Mendes falou: vocês precisam trazer o filho de vocês urgente para a cidade, porque senão ele vai morrer. Ele tinha um sopro no coração, não conseguia mamar, ia mamar, não dava conta e começava a se afadigar. Ele estava emagrecendo a cada dia, não poderia pegar pneumonia, pegou 3 pneumonias,
E aí estava piorando. E aí, meus irmãos, cheguei no momento que eu disse, eu não vou aguentar isso, eu não vou, se meu filho chegar a morrer, né, não sei o que vai ser de mim e tal. E comecei, eu falei para minha esposa, nós vamos para Manaus, vou voltar para Manaus. Aí eu tinha um dinheiro, peguei a lancha de 6 horas da manhã, na cidade do Careiro, para vir para Ceasa. Aí, meus irmãos, cheguei na Ceasa, corri, peguei a lotação, ia para o João Paulo, que meu irmão morava lá, eu ia tentar conseguir alugar um quarto lá, perto dele, para me vir para Manaus. Aí eu pego aquela lotação, eu venho quando chega na bola do São José, ainda não tinha aquele viaduto, era só a bola. Aí eu estou ali, meus irmãos, com a cabeça, sabe, sem saber o que fazer, sem condições financeiras nenhuma, para poder viver aqui em Manaus novamente. E aí quando chega a lotação na bola do São José, o trânsito está parado, 7h30 da manhã, o trânsito está parado. E aí a lotação vai e para também ali na meia bola. Aí eu olho, tem na nossa frente da lotação tinha uma picape, uma S10 preta executiva, eu lembro como hoje. E naquela parte de trás da S10 estava 2 frases escritas, que aquilo foi Deus que me direcionou. Aí eu leio aquela frase. Quando eu olhei aquela frase, me chamou a atenção, estava escrito assim: os desistentes nunca venceram, os vencedores nunca desistiram. Os desistentes nunca venceram, os vencedores nunca desistiram. Os desistentes nunca venceram e os vencedores nunca desistiram. Aleluia. Meus irmãos, quando eu li aquilo, eu li enquanto estava parado, eu estava lendo, acho que li umas 10, 15 vezes. E o Senhor ministrou no meu coração: não desista, que foi eu que te chamei para a obra, volta e continua fazendo a minha obra, glória a Deus. E naquela mesma lotação, para não gastar mais dinheiro, eu voltei nela. Fui no João Paulo e disse para o homem, falou: você já chegou, João Paulo? Não, eu posso voltar na lancha, na lotação? Ele falou: pode, se você quiser ficar aí, pode. Eu digo: então vou voltar. Aí voltei, peguei de novo a lancha, voltei, fui lá para o Cambi. Cheguei lá, minha esposa falou: foi que aconteceu, você veio tão rápido? Eu falei: porque Deus falou comigo lá na bola do São José. Ele falou que os desistentes nunca venceram e os vencedores nunca desistiram. Ei, missionário, não desista. Ei, você que está me vendo aí, não desista, porque se foi Deus que te chamou, Ele vai te dar força para você chegar até o final da missão que Ele te chamou, aleluias. E eu voltei, meus irmãos, e continuei ali a obra de Deus, aleluias. Fiquei ali até 2007, depois, aleluias, vim por um período para Manaus, depois voltei para o Iranduba, fui fazer a obra de Deus, aleluias, e Deus tem abençoado grandemente o nosso ministério. Hoje estou com 12 anos, fazendo a missão também lá na Guiana Inglesa, lá na Venezuela, em várias partes, estou agora em Santa Isabel lá, aleluias, e levando a palavra de Deus. E entramos agora numa comunidade lá, que temos um trabalho há bastante tempo, e lá o cacique nunca tinha aceitado Jesus, e todo ano eles fazem uma festa, onde eles se embriagam todos, brigam, quebram cabeças, se esfuram, um monte de coisa. E quando foi em novembro do ano passado, fizemos um encontro com Deus lá na comunidade indígena. E no final do encontro, aquele cacique disse: eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Quando foi dia 6 de dezembro, nós fomos lá e fizemos o batismo dele, dos 2 filhos dele, e de mais pessoas lá da comunidade, aleluias. E quando foi agora no mês de outubro agora,
Dia 24 a 26 fizemos lá uma conferência bíblica. Tinha mais de 250 indígenas ouvindo a palavra de Deus. E ele disse assim: eu quero dar uma palavra, pastor. Eu chamei ele, o irmão que estava dirigindo chamou ele e disse assim, ele falou: olha, se fosse nos outros anos, hoje eu estava talvez no chão todo sujo. Mas como eu aceitei a Jesus, hoje eu estou aqui limpinho, glória a Deus. E eu estou glorificando a Deus com a minha família, aleluia. Fique de pé agora, igreja, em nome de Jesus. Aleluias. Isso é Deus, meus irmãos. Tantas coisas aconteceu, não há tempo para falar. Aleluia, quantas viagens fizemos, né, ali com o pastor Marcos, coisas, Deus fazendo milagres ali, aleluias. A Guiana Inglesa tem um índice muito alto de suicídio, muito alto, e ali, nós, através do nosso trabalho, uma vez uma mulher chegou para mim com o pastor Marcos e disse assim: pastor Marcos e pastor Valmir, ela chorando disse assim: eu quero agradecer muito vocês, porque o meu esposo se suicidou, o meu filho se suicidou, e meus mais 2 filhos estavam se preparando para se suicidar, com saudade do pai que se suicidou. Mas através do trabalho de vocês, meus 2 filhos estão na igreja, eu estou servindo ao Senhor, e estou agora levando a palavra a tantas pessoas também, que querem se suicidar, mas Jesus é vida, Jesus, aleluia, liberta, Jesus restaura, glória a Deus. Vale a pena fazer missões, vale a pena levar a palavra de Deus, vale a pena investir em missões, vale a pena, aleluia, se envolver, subir a escada, não importa quantos degraus, fazer como aqueles 4 homens. Jesus agora olha para ele e diz assim: ei, parabéns pelo trabalho de vocês. Quem é missionário não importa nem se vão falar o nome dele. Aqui fala de 4 homens, não fala o nome de ninguém, não é isso? Ele não estava interessado em promover o nome dele. Ele estava interessado em levar alguém para onde Jesus estava. Esse realmente é o verdadeiro sentimento missionário. Não precisa teu nome estar nas mídias dizendo o que tu fez, não. Faça a obra de Deus. Quem está vendo é Jesus, aleluia. Quem vai te recompensar é Jesus. Quem vai te dar força é Jesus. É Jesus, é o nome dele que tem que ser glorificado, aleluias. E neste momento eu quero fazer um convite. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, eu te convido a você vir na frente agora aqui em nome de Jesus. Você que precisa de salvação, de libertação, precisa de uma nova vida. Se você está aí, meu querido irmão, amigo, venha aqui à frente em nome de Jesus, porque Jesus te ama, glória a Deus. Jesus te ama, Ele morreu por você, e nós estamos aqui para dizer para você o quanto você é importante para Ele. Aleluias, aleluias. Tem um louvor que diz assim, olha: o Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, pode cantar, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, aleluias. toca-me com brasas no altar. Fala Deus, Fala Deus, fala Deus, se alegra
Irmãos, vamos orar a Deus. Quantos querem agradecer ao pastor? Meu nome dele. Pastor Valmir, irmãos, estenda a mão para cá. Tá bom? Nós vamos orar também por ele. Mas quem quiser abençoar o pastor Valmir, meus irmãos, após o culto, ele vai estar aqui embaixo, tá bom? Aí você pode se deslocar e abençoar o pastor Valmir. Ele precisa, irmãos, aquela cidade é uma cidade carente das nossas ajudas, amados. Levante a mão assim comigo para o céu, com demonstração de gratidão, alegria, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Senhor amado, nós queremos, Pai, te louvar nesta noite, meu Deus, por essa mensagem, meu Deus, tão preciosa, que veio do trono da graça, do trono de Deus, para os nossos corações. Abençoa o pastor Valmir, meu Deus, continua usando o teu filho, como o Senhor tem usado, meu Senhor, de maneira poderosa, meu Pai, cada vez mais, não para a sua glória, mas para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe o seu ministério, a sua família, ó Deus, aquela cidade, meu Pai, continua salvando aquela cidade para ti, meu Senhor. Tu és poderoso, meu Deus, para fazer muito mais, Senhor, do que nós pensamos e pedimos. Senhor, abençoe os enfermos de tua casa, ó Deus, a pessoa de Mima, aquela irmã que está na UTI, visita nesta hora, meu Senhor, envia os teus anjos agora, meu Deus, aquela UTI, toca aquela vida. Pastora Gemima, meu Senhor, envia os teus anjos agora, toca a tua filha, que aquela pressão, meu Pai, possa ser controlada. Meu Deus, muito obrigado por esse culto maravilhoso. Oh Deus, dar a nós uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana, meu Deus, de muitas realizações. Oh meu Pai, nos despede em paz, nos leva para os nossos lares em segurança e nos dá, meu Deus, uma noite abençoada de descanso, meu Senhor. Se voltares hoje à noite para arrebatar a tua amada igreja, leva-nos contigo para a tua glória, meu Senhor. Pai, nós te amamos, Pai, te adoramos, e por todas essas bênçãos nós te agradecemos em o nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Deus vivo, desde agora e para sempre. E a igreja diz: amém. A paz do Senhor, queridos. Uma semana de bênção, uma semana de vitória para todos nós.